Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação e hoje sobre o príncipe Nicodemos. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo para vermos onde está alcançando o nosso trabalho. Desde já, quero agradecer muito a todos os inscritos do nosso canal. Deus possa abençoar a tua vida, tá bom? Estamos batendo em quase 700 inscritos. Esse canal aqui é novo, mas com certeza vamos atingir as metas em nome do Senhor Jesus. Eu serei abençoado e você também será abençoado com esses conteúdos que vai te ajudar aí para pregar a palavra de Deus, tá bom? Vamos então para a tela do nosso computador para nós vermos, para você observar aí passo a passo e usar aí nos seus sermões. Bom, vindo para a tela do nosso computador, temos aí o tema, o encontro de Nicodemos, baseado no texto básico, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Vamos partir para a introdução. Assim como Jesus recebeu Nicodemos para ensinar a respeito do reino dos céus, Deus sempre estará nos esperando para que possamos buscar conhecer mais de perto. Todos nós conhecemos a história de Nicodemos, né? Então tiramos aqui algumas lições, quatro observações aqui, 4 tópicos desse esboço. Lembrando a você que antes de preparar um sermão, uma mensagem, precisa se orar a Deus. Deus vai te direcionar um texto bíblico. Você vai pegar aquele texto, você vai estudar texto e contexto, você vai pegar alguns livros, né? Alguns comentários bíblicos ali, você vai pesquisar e você vai montando, vai anotando e vai montando aí o seu esboço, como eu faço. Partindo para então o primeiro tópico desse esboço. Ponto 1. Conhecimento sem Jesus não tem valor. Observamos na história de Nicodemos que o mesmo tinha muito conhecimento de muitas coisas, porém não tinha conhecimento das coisas espirituais, daquilo que vem de Deus. Com isso aprendo o quê? O que adianta termos o conhecimento de tudo se não conhecermos Jesus? De nada vai adiantar, porque tudo nessa terra vai passar. Porém a vida eterna é para sempre, e esta vida eterna se dá primeiramente ao conhecer Jesus de perto. Olha que interessantíssimo esse primeiro tópico aqui que eu coloquei. Conhecimento sem Jesus não tem valor, ou seja, não tem tanto valor, por assim dizer. Não é que não tem valor, mas se a gente não tem Jesus, o que vai adiantar? Sendo que, como eu coloquei aqui, tudo na terra é passageiro, vai acabar. E o mais importante é aquilo que permanecerá para sempre, a vida eterna. E a vida eterna está em quem? Em Cristo Jesus. Para que eu possa alcançar a vida eterna, eu preciso conhecer quem é Jesus mais de perto, não apenas de ouvir falar. Como o próprio Nicodemos conhecia Jesus, mas não tão de perto, porque quando Jesus começa a conversar com ele, você sabe que ele nem entendia das coisas espirituais. Ele era conhecedor das coisas da terra, né? Ele era príncipe dos judeus, enfim. Então, o que adianta eu ter conhecimento de tudo, por assim dizer, mas não conhecer o principal que vai prevalecer em nossa vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer a respeito do reino dos céus, conhecer as coisas espirituais, tá bom? Então você pode acrescentar aqui mais coisas, né? Eu creio que através desse primeiro ponto aqui vai te dar novas ideias e você pode ampliar esse sermão. E que sermão será esse? Grande sermão, Deus vai te usar poderosamente. Vamos então partindo para o ponto 2. Ponto 2. Não se preocupe que vão pensar de você. Observamos que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, escondido de todos, provavelmente preocupado com que seus colegas iriam falar desse encontro. Com isso eu aprendo o quê? Tem muitas pessoas que ainda têm vergonha de se revelar que é cristão, preocupados com o que as pessoas ao seu redor vão dizer. Não podemos nos envergonhar por sermos crentes, pois a Bíblia diz, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, palavra do apóstolo Paulo. Então, não se preocupe com o que as pessoas vão falar ao seu respeito por você ter um encontro com o Senhor Jesus. Nicodemos vai de noite. Claro que Nicodemos ele tem alguns motivos, né? Ele vai de noite ter um encontro com o Senhor Jesus, mas qual é a lição, a aplicação que eu fiz? Muitas vezes pessoas são crentes, cristãos e ficam se escondendo com vergonha de se revelar que é crente. Não devemos se envergonhar, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação, como diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, tá bom?
Da mesma forma, você pode ampliar esse ponto 2 aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos então partir para o ponto 3. Ponto 3, é necessário nascer de novo. Jesus disse que para entrar no reino dos céus precisa nascer de novo. Nascer de novo no Espírito é a mesma coisa que começar tudo do zero. É renunciar, é como voltar a ser criança, como o próprio Nicodemos entendeu em voltar para a barriga de sua mãe. Ou seja, quando somos crianças, dependemos totalmente de nossos pais para comer, tomar banho, nos trocar, etc. Quando crescemos, passamos a ser dependentes. E Deus quer que cada um de nós voltamos a depender dele como uma criança depende do pai. Observem bem, assim como nós, como somos crianças, depende do pai e da mãe para tudo. Vai atravessar a rua, mão dada com o pai ou com a mãe. Aonde vai andar, tá com as mãos dadas, tá com fome, né? Quer mamar, a mãe vai lá, socorre a criança. A criança tá suja, começa a ficar incomodada, os pais vai lá, troca a criança. Enfim, uma criança é totalmente dependente dos pais. Mas quando ela começa a crescer, vai ficando adolescente, acaba querendo ser totalmente dependente. Não quer depender mais dos pais. Não é assim que acontece? Assim é Deus. Então, esse nascer de novo, eu sei que aqui é um outro sentido, né? O nascer do Espírito da água, mas enfim. Quando nós nascemos de novo, é como Deus estivesse dizendo assim: eu quero que vocês voltam a ser criança. E que sentido? Criança inocente, aquela criança que não tem maldade, não tem rancor, aquela que depende 100% do pai. Nós temos que ser esta criança diante do reino de Deus. Voltar a depender do pai para tudo. Sejamos dependentes 100% de Deus. Isto é viver da fé. Tá bom? Você pode também acrescentar aqui esse ponto 3. Vamos partir para o último tópico desse esboço. Ponto 4. Reconheça a autoridade de Jesus. Nicodemos era uma autoridade dentre os judeus. Porém, reconhecia alguém maior do que sua autoridade, Jesus Cristo. Com isso, aprendo que tem muitas autoridades que esquecem que acima de qualquer autoridade está o Senhor Jesus Cristo. E quem reconhece essa autoridade sempre será alcançada pela misericórdia do Senhor. Quando reconhecemos essa autoridade, também temos direito desta autoridade para vencermos todo o mal. Lucas capítulo 9, versículo 1 fala isso. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Devemos reconhecer esta autoridade do Senhor Jesus. Existem muitas autoridades por aí que não reconhecem essa autoridade porque não conhecem Jesus. Se esquece que acima da sua autoridade está a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nicodemos reconheceu isso. E quem reconhece essa autoridade também recebe essa tal autoridade para vencer todo o mal, para expulsar demônios, para vencer os demônios, para curar toda sorte de enfermidade. Jesus garantiu isso aqui para os seus discípulos e nós também, tá bom? Vamos então para a conclusão desse esboço. Conclusão. Com essa linda história de Nicodemos, reconhecendo Jesus como Messias, aprende que todos que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador será salvo. Olha só que conclusão interessante, né? Aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador alcançará a salvação da vida eterna. Com certeza foi o que aconteceu com o príncipe Nicodemos. Amém, meus amados queridos irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida, amém? Até o próximo vídeo, claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo.